nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Encontro com Deus, um abraço, obrigado pela sua companhia, agradecemos a todos que estão também nos acompanhando pelas redes sociais, lembrando a todos vocês que nós temos um canal no YouTube, Pastor Edivânio Pinheiro. Vai lá no YouTube, se inscreve, abre lá a lupinha, coloca lá Pastor Edivânio Pinheiro e nos segue ali. E nós temos ali mais de 380 mensagens para edificar, consolidar e firmar a sua vida em Deus. Nós agradecemos a esse bom Deus por mais essa graça e trazemos aqui uma palavra de Deus ao teu coração, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10, onde diz assim: chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não conseguia, devido à influência do povo. Por esse motivo, correu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. No mesmo momento desceu Zaqueu apressado e o recebeu com enorme alegria. Todos em meio à multidão que presenciaram o que se passou começaram a murmurar: ele entrou na casa daquele pecador? Vai hospedar-se lá? Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: eis a metade dos meus bens, Senhor, estou doando aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diante disso, Jesus declarou: hoje houve salvação nesta casa, pois esse homem também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eterno Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ó Trindade augusta e divina, Pai das luzes, Deus cuja presença não há sombra nem variações de mudanças, Deus que chama as coisas que não são como se já fosse, Deus das coisas impossíveis, meu Deus e meu Pai, louvamos e agradecemos a Ti por mais esta oportunidade, por mais essa graça, por mais esse momento que nos encontramos aqui no estudo dessa emissora, nessa programação, nesse dia 30 de junho de 2024. Pedimos, Espírito Santo, ilumina o nosso entendimento, tira toda a obscuridade, faz, meu Deus, acontecer conosco o que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 11. Aquele que tem ouvidos, entenda o que o Espírito revela às igrejas. Então, Espírito Santo, dá-nos ouvido e entendimento, para que nós possamos ouvir e entender o que o Senhor vai nos revelar por meio dessa palavra, nesta hora, em nome de Jesus. Meus amados, em nome de Jesus, somos gratos a Deus por mais esta oportunidade, e que aqui estamos imbuídos desse propósito que é a vontade de Deus, que levemos até você
o Evangelho da salvação em Cristo Jesus. O que nós podemos aprender com essa narrativa do apóstolo Lucas, ao escrever em seu Evangelho, no capítulo 19, do verso 1 ao 10, acerca de um homem chamado Zaqueu. Mas o que ele primeiro desperta em nós, por meio dessa palavra, é a chegada de Jesus. Quando Jesus chega, o que nós devemos fazer? Qual deve ser as nossas escolhas? Qual deve ser as nossas atitudes? Porque quando Jesus se faz presente, Ele está abrindo a oportunidade para quem precisa dele alcançar o milagre, alcançar a vitória, ter a porta aberta que deseja, ter o alívio da aflição que o atormenta diariamente. Meu amigo, minha amiga, é importante você entender que nós, nessa tarde, estamos presenciando a presença de Jesus. Aí onde você está, aqui onde eu estou, junto nós estamos criando a certeza absoluta da garantia que a palavra de Deus diz: onde se encontrar 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu ali me faço presente. Nós estamos entre milhares e milhares de ouvintes. Jesus chega a Jericó. Ao chegar em Jericó, a notícia da chegada dele se espalha por todas as cidades, por todas as ruas, por todos os lares, por toda aquela cidade. A presença de Jesus é incontestável. Não se pode negar, não se pode esconder. Você sente aí o mover de Deus na tua consciência, porque por meio da nossa consciência que o Espírito Santo trabalha, que Ele traz a verdade de Deus para nós. Então, qual foram as escolhas? Quando Zaqueu em sua casa fica tendo conhecimento da chegada de Jesus a Jericó, o que Zaqueu precisava fazer? Quais as escolhas que ele precisava tomar? Porque ele estava em um momento de angústia profunda na vida dele, por causa das suas más escolhas. Quando nós fazemos mal as escolhas, lá na frente nós vamos colher consequências terríveis dessas más escolhas. E foi isso que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu era chefe dos publicanos, ele era um cobrador de impostos, ele cobrava os impostos para Roma, para o imperador César. Mas ele não se contentava em só cobrar o imposto devido e ordenado pelo imperador. Ele acrescentava uma taxa a mais na cobrança de imposto. E ao acrescentar essa taxa a mais, ele já acrescentava para poder reter essa taxa para ele e ele se enriquecer à custa do sofrimento do trabalhador, dos moradores daquela cidade. Isso que resulta exatamente no que ele não esperava: a revolta de todos os moradores daquela cidade. Não havia uma família naquela cidade que visse Zaqueu como um homem bom, como um homem honesto, como um homem de princípios, mas via nele um ladrão, porque ele acrescentava a taxa de imposto, aquilo que ele acrescentava ele retia para ele, mandava a cota certa para o imperador em Roma, mas ficava com a parte que ele acrescentava, e assim ele ia se enriquecendo e o povo no sofrimento. Mas chega um tempo
que bate na porta da pessoa, a justiça, a cobrança vem. Ao passar do tempo, aquele homem começa a perceber que ele só fez o mal a ele próprio e a sua família, porque ele não podia mais andar na cidade sem uma escolta de um soldado, sem uma escolta de soldado. Sua família não podia andar livremente, sua esposa não podia ir à feira com os filhos, sem que tivesse uma guarda de soldado protegendo, porque todos odiavam ele, porque ele levava o povo ao sofrimento mais ainda, roubando do povo, e roubava do imperador, nesse caso. Mas chega um momento em que nós temos que fazer a escolha: ou continuamos no sofrimento, na desgraça, ou tomamos a atitude que nos leva a nos posicionar para que Jesus nos enxergue. Zaqueu, ele toma uma atitude, ele direciona-se agora a uma escolha de mudança de vida. Ele quer mudar de vida, ele quer uma nova vida, ele quer se livrar daquela carga pesada que ele trouxe para a vida dele, para a família dele, e ele não suporta mais, porque ele não tem paz, ele não tem tranquilidade, ele não tem sossego. Sua consciência trabalha dia e noite contra ele, lhe acusando do mal e do sofrimento que ele está causando à população daquela cidade. E aí não há consciência que resiste, aí não há coração que resiste. Aí o que ele faz? Ele vai em busca de Jesus. Para quê? Para se posicionar de uma maneira que Jesus possa enxergar ele. Ele não vai simplesmente atrás de ver Jesus, ele vai atrás de se posicionar para que Jesus veja ele, porque no coração dele, ele já tem a convicção, a certeza, e que Jesus, se enxergar ele, se Jesus enxergar ele, Jesus vai saber do que tem ele no coração, do seu desejo, porque Deus sonda os corações de cada um, o desejo de cada coração. Jesus está sondando na tua vida agora o desejo do teu coração. O que Jesus espera de nós é que nós venhamos nos posicionar. Se você não se posicionar de maneira que Jesus te enxergue, ele vai passar por você e você não vai alcançar o milagre. Nós ouvimos nesse instante o pastor Zé Maria colocando aqui o fato de que o cego de Jericó se posicionou de maneira que Jesus escutasse ele, mesmo contra a opinião pública. Acontece o mesmo aqui com Zaqueu. Ele vai aonde Jesus está. Jesus está na praça, no meio de uma multidão, mas Zaqueu era um homem de pequena estatura, um anão. Chegando lá, Zaqueu não pode ser enxergado por Jesus. Ele não encontra um local em que ele possa se posicionar de tal maneira que Jesus veja ele, porque esse é o principal objetivo de Zaqueu, é Jesus enxergar ele, porque no momento em que Deus te enxerga, ele sabe tudo o que passa com você, nada passa desapercebido diante dos olhos dele, quando ele olha para você. E quando chega lá, ele encontra a barreira. A multidão é uma barreira, porque ele é pequeno. Mas ele não desiste, porque ele precisa se posicionar, porque ele não pode deixar Jesus passar por aquela cidade sem enxergar ele. É como nessa tarde, não deixe Jesus passar na tua vida como agora ele está passando por meio desta palavra. Não deixe ele passar pela tua vida sem você se posicionar aí onde você está para alcançar o teu milagre, colocando-se o teu coração à disposição para que Jesus enxergue a tua necessidade e ele conceda o milagre que você almeja, que você alcance a providência dele nesse momento que tanto você precisa, porque esse é o momento do teu milagre. Você está angustiado?
Você está oprimido? Está sobrecarregado? Está sem forças? Está sem vigor? Sem ânimo? Não tem esperança mais? A situação está tão caótica na tua vida como estava na vida de Zaqueu. A única saída que Zaqueu tinha era se Jesus aparecesse na cidade. E Jesus apareceu. Jesus chega a Jericó. O apóstolo Lucas, a primeira coisa que ele destaca é a chegada de Jesus. A palavra de Deus está chegando na tua vida. E a palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação do Evangelho. Você está ouvindo a pregação do Evangelho. Essa palavra está gerando a fé no teu coração. Então se posicione. Tome a sua posição de fé, de coragem, de crer que Jesus tem a solução para a tua vida. Jesus tem o que você precisa para mudar a história da tua vida, para tirar essa carga pesada dos teus ombros, para tirar essa carga pesada sobre a tua consciência, das tuas maus escolhas que você fez na vida e hoje está te trazendo consequências ruins. Então Zaqueu vai o quê? Ele não desiste, ele vai buscar se posicionar para que Jesus enxerga ele. Aí Zaqueu sabe por onde Jesus há de passar. E lá por onde Jesus há de passar, tem uma árvore, tem uma figueira brava à beira do caminho. Isso vem na consciência dele. E ele corre à frente da multidão. Sobe naquela figueira brava. Sobe naquela figueira brava. Uma figueira cheia de espinho. Mas para que ele se coloca lá em cima daquela figueira? Só para observar Jesus? Ele estava observando Jesus para Jesus enxergar ele. Ele estava se posicionando em um lugar em que Jesus pudesse vê-lo, porque ele precisava que Jesus enxergasse ele. Ele não disse uma palavra para Jesus em cima da figueira. Ele só queria que Jesus enxergasse, porque no momento em que Jesus colocasse os olhos em Zaqueu, Jesus saberia exatamente qual era o propósito do coração de Zaqueu de estar em cima daquela árvore. E quando Jesus chega debaixo da árvore, diz aqui a palavra, Jesus olha para cima, vê Zaqueu, e Jesus é quem toma a iniciativa de falar: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu preciso entrar em sua casa. Aleluia. Louvado seja Deus. Era tudo que Zaqueu almejava, ser enxergado por Jesus, porque ele sabia qual seria a escolha de Jesus para com a vida dele. Que Jesus não iria desprezar o desejo do coração dele, que almejava uma nova vida, almejava mudar de vida, consertar os seus erros, deixar o seu passado para trás, começar uma nova vida em novidade de vida e em paz com aquela sociedade que era toda contra ele. Tinha motivo para isso. E diz a palavra que depressa ele desceu e recebeu Jesus com grande alegria. E Jesus vai e entra na casa de Zaqueu. A multidão não pensa como Jesus. Nós não temos que estar olhando para a multidão, para a opinião da multidão. Como a multidão não compreendeu o grito do cego Bartimeu à beira do caminho. A multidão muitas vezes não vai te compreender quando você está se posicionando para que Jesus faça um milagre na tua vida, para que Jesus mude a tua história, para que Jesus cure você, liberte você e salve a tua alma desse peso maldito do pecado que só afunda você na desgraça. Creia, abrace agora Jesus, se posicione para Jesus te enxergar. Se não for pela tua voz, que seja pela tua presença. Um se posiciona pela voz, outros pela presença. Gideão se posicionou.
Enquanto todos os moradores da cidade iam e se escondiam em cavernas, fizeram buracos em montes e se esconderam lá com medo dos medianitas, Gideão se posicionou, plantou o trigo, malhou o trigo, e Deus enxergou ele, porque ele se posicionou. Ele não poderia deixar que o inimigo prevaleça. A palavra de Deus diz para nós: resista o mal, e o mal fugirá de vós. Resista este mal. Como eu posso vencer esse mal, pastor? Se posicionando de tal maneira que Jesus te enxergue, que Jesus te ouça, que Ele te escute. E aí Deus vai estender as mãos dadivosas, poderosas, milagrosas sobre a tua vida. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, a multidão se revolta contra Jesus. A multidão se revolta. Diz aqui o versículo 7: todos em meio à multidão que presenciaram o que se passou começaram a murmurar: ele entrou na casa daquele pecador e vai se hospedar lá. Mas Jesus não liga, Jesus não dá atenção, Jesus não dá importância. O que a multidão pensa, fala, mas Jesus dá atenção ao coração angustiado de Zaqueu, que quer alívio, que está atrás de salvação, está atrás de se libertar do peso da sua consciência, acusando ele todos os dias do roubo que ele está fazendo, tirando do povo o que não é devido. E quando Jesus entra na casa de Zaqueu, quem toma a iniciativa agora é Zaqueu, não é mais Jesus. Porque a presença de Jesus já diz tudo. A presença de Jesus na casa de Zaqueu já diz tudo para Zaqueu. É como se Jesus estivesse dizendo para Zaqueu: olha, você se posicionou para que eu te enxergasse, eu te enxerguei, eu sei o que se passa no teu coração, agora é a tua vez de falar comigo. É assim que Deus espera de nós. É assim que Deus está aguardando. Quando nós nos posicionamos e chamamos a atenção de Deus para nós. Chame a atenção de Deus para você. Os 10 leprosos à beira do caminho se posicionaram e chamaram a atenção de Jesus. Quando Jesus ia aproximando, os 10 leprosos começaram a gritar: imundo, imundo, imundo. Não era que eles estavam chamando Jesus de imundo, eles estavam dizendo para Jesus que tinha leprosos ali, porque eles não podiam se aproximar de ninguém. Aí Jesus enxerga a fé deles e diz: então vai, mostra ao sacerdote e dê a oferta que está escrito na lei. Aí os 10 leprosos foram. No meio da jornada, começaram a observar que estavam curados. E um dos 10 volta para agradecer. Aí Jesus pergunta: mas não foram 10 curados? Cadê os outros 9? Mas não tinha ninguém que tivesse uma resposta. E Jesus diz: só veio esse que é estrangeiro? Deus, ele opera o milagre. A partir do momento que você se posiciona para receber esse milagre. Então faça como Zaqueu. Se posicione nessa tarde diante de Deus. Crie coragem. Encontre forças para ir a uma igreja mais próxima da sua casa. Encontre forças, coragem para dobrar o teu joelho no teu quarto diante de Deus e clamar a Deus, suplicar a Deus. Se posicione como Raabe se posicionou lá na muralha de Jericó, diante dos 2 espias. Deus está apenas esperando que você tome uma posição para Ele te enxergar, para Ele ver que você está querendo que Ele faça algo por você. Porque nada, absolutamente, preste muita atenção, guarde essa palavra, faça com que essa palavra que eu vou falar para você fique impregnada em teu espírito, em teu coração, em tua mente. Nada, absolutamente nada, desce do céu se primeiro não subir da terra. Guarde isso na tua vida.
sobre isso. Se Zaqueu tivesse ficado em casa, ele não teria alcançado o que ele mais queria na vida: se livrar do peso da acusação que estava em sua consciência e que estava trazendo desgraça, miséria. Embora ele fosse rico, mas estava trazendo miséria para dentro de casa, de relacionamento. Ele já não tinha um relacionamento bom com a família, porque a família começou a cobrar também dele, porque foram as escolhas dele que trouxe toda aquela desgraça para dentro de casa. E aí Zaqueu chega para Jesus e diz: Senhor, a partir de agora, metade dos meus bens eu dou aos pobres. Um homem que não era caridoso passa a se tornar caridoso. E aqueles a quem eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Eu vou compensar o sofrimento que eu causei na vida de cada um, dando a eles 4 vezes mais aquilo que eu roubei deles. Zaqueu coloca tudo para fora, numa atitude louvável de alguém que acredita que Jesus pode perdoá-lo. A multidão não perdoou quando Jesus entrou na casa, mas quando Jesus sai da casa de Zaqueu, a multidão, ao ficar sabendo do que Zaqueu falou, a multidão já não é mais contra ele. Aí o que Jesus afirmou? Hoje veio salvação nesta casa, porque esse também é filho de Abraão. Por que ele é filho de Abraão? Porque Zaqueu agiu pela fé. Tudo, cada passo que Zaqueu deu para ir na praça, para subir naquela árvore, naquela figueira brava, tudo isso foi pela fé. Ele creu que Jesus ia vê-lo, ele creu que Jesus ia falar com ele, ele creu que Jesus ia convidá-lo a entrar na casa dele. Ele creu tudo pela fé. Então, pela fé, recebe o teu milagre agora. Pela fé, se posicione e alcance a tua vitória, no nome de Jesus. Deixo-vos essa palavra para que você possa refletir. Você está em angústia, está em tristeza, está em luta, tudo pode mudar na tua vida. Depende só da sua posição diante de Jesus. Que Jesus te enxergue e mude a tua história, em nome de Jesus. Um abraço, fique com Deus, tenha um restante de tarde abençoado, um final de semana ainda abençoado, uma semana vitoriosa em Cristo Jesus. Fica na paz, fique com Deus, até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém.